Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do programa Conversa de Fato. Hoje a gente tem uma edição especial. Vamos tratar do projeto que regulamenta a terceirização no Brasil. De uma semana para cá, parece que mudou o espírito dos partidos de como votar esse projeto na Câmara. Por isso trouxemos dois convidados especiais para o programa. O deputado Alessandro Molon, vice-líder do PT do Rio de Janeiro, e o deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco e vice-líder da minoria da Câmara. Deputados, obrigado pela presença. O que aconteceu nessa semana para mudar o espírito da Câmara e não conseguir encerrar a votação do projeto de terceirização? Eu acho, Mário, que a Câmara acordou para o fato de que a maneira como a votação foi feita impediu que uma série de parlamentares tivessem formado um juízo melhor sobre o projeto e tivessem votado de acordo com as suas convicções. O processo foi todo atropelado e a Câmara quase termina de votar uma matéria que pode prejudicar 33 milhões de trabalhadores, portanto, 120 milhões de pessoas, incluindo as suas famílias, não é? Sem o devido cuidado. Não é? Houve uma tentativa de vários partidos aqui de evitar que a votação fosse feita. Isso não foi atendido na semana passada e, felizmente, diante da reação da sociedade, assustada com toda razão, com o risco, não é, de perder uma série de direitos, reagiu e os parlamentares perceberam que não é possível concluir essa votação sem todos os cuidados. Há ainda uma série de destaques que podem corrigir exageros do texto e graves violações de direitos. Agora, para isso, os parlamentares querem ter tempo e não querem votar a matéria sem conhecer, como ocorreu com boa parte dos parlamentares na semana passada. O PPS foi um dos partidos que inicialmente se mostrou a favor e depois mudou de posição. O que ocorreu de lá para cá, deputado? Quando nós fomos analisar o projeto, nós achamos que ele estendia direito àqueles que não tinham determinados direitos, sobretudo aqueles que são terceirizados. A terceirização é uma realidade impositiva. Por quê? Se você tem 12, 3 milhões que já estão submetidos a esse regime aqui, e ele é fruto da mudança tecnológica, da revolução nas comunicações, nos transportes, na competição entre os países, por exemplo, então regulamentar sempre foi o papel da esquerda, reduzir a exploração do capital sobre esse conjunto de trabalhadores. Então, quando nós votamos sim ao projeto, nós imediatamente entramos com emendas corrigindo exatamente essas distorções que foram aqui referidas pelo Molon, tá certo? E nós temos a posição de que não dá para você prosseguir com esse projeto sem que você tenha emendas que corrijam os seus, evidentemente, desvios, excessos e, sobretudo, mantenham a possibilidade não apenas da superexploração dos trabalhadores, mas também a retirada de direitos daqueles que têm. Então, a nossa posição foi, sintetizando, avançar no sentido de dar direitos a quem não tinha e, evidentemente, corrigir, escoimar do projeto tudo aquilo que ele tinha que poderia prejudicar os eleitores. E hoje, acredito que as chances, até por aquilo que o Molon colocou, elas são muito maiores do que antes. Há uma necessidade de reflexão e de tempo maior para que a gente consiga. E eu acho, otimisticamente, que nós vamos conseguir, sim, melhorar bastante esse projeto. Esse projeto estava parado desde 2013 na Comissão de Constituição e Justiça e, de repente, o presidente Eduardo Cunha anunciou que colocaria em votação na semana passada. Por que essa proposta foi acelerada assim de uma forma tão repentina na visão de vocês? Essa vem sendo uma prática do presidente, que é uma prática que eu considero muito preocupante para o parlamento. Os projetos que o presidente considera importantes, ele ou avoca para o plenário ou exerce uma pressão sobre as comissões para que elas votem de qualquer maneira o projeto sob a pena de, se não o fizerem, avocar para o plenário. Isso aconteceu com a PEC da reforma política, isso aconteceu com a PEC da maioridade penal na CCJ, uma pressão enorme do presidente para que a CCJ votasse e sob pena de ser retirada da CCJ. Isso agora aconteceu com um projeto de terceirização que não foi votado na CCJ. E por que não foi votado na CCJ? Porque havia uma obstrução de uma série de partidos contrários ao projeto, como também a PEC da maioridade penal. E a obstrução, Mário, ela é um instrumento parlamentar da minoria e é um instrumento democrático. A maioria, se ela de fato tem convicção das suas posições, ela que garanta o número de votos para aprovar as matérias. Mas não ir se retirando as coisas das comissões para levar para o plenário, como foi o caso desse projeto, promovendo atropelo, que está aí o resultado. Tem um monte de parlamentares
em conflito com o voto que deram, porque eu tenho certeza, boa parte dos que votaram assim não tinham a intenção de tirar direitos. Tinha essa intenção que o deputado Raul Jungmann falou de alguma maneira, regulamentar a terceirização que já existe. Agora, sob a pressa, sob a pressão, sob aquele trator de votar de qualquer maneira, os parlamentares acabam errando e depois é o nome deles que fica. Essa questão do nome dos deputados até teve um papel importante nessa questão, né? Que desde a semana passada a gente viu, especialmente nas redes sociais, as pessoas compartilhando muito a lista de votação, né? Como cada parlamentar votou. Isso pesou dentro da minoria para mudar essa orientação? Primeiro eu queria referir à pergunta anterior, que eu acho que hoje você vive na Câmara um hiperpresidencialismo autoritário. Não é certo? Eu já tenho chamado a atenção da oposição mais de uma vez de que ela tem a perspectiva que é mais ou menos assim, uma perspectiva esquemática e simplória. Bom, o Eduardo Cunha e o PMDB está se contrapondo ao governo, tá certo? Então, nesse sentido, vamos ficar de braços cruzados, como eu digo até brincando, vamos ficar aqui nos balançando na rede e deixar que ele faça o serviço. Na verdade, a oposição tem que fazer o seu papel, ela não pode delegar, não pode, aproveitando o tema, terceirizar, tá certo? Em segundo lugar, como a própria imprensa noticiou, tá certo? O presidente da casa teria feito um acordo com o grande empresariado para voltar à terceirização, tá certo? Então, evidentemente, que isso faz com que eles acionem o rolo compressor e aí gerou isso que aí está e que tentamos reverter. No que diz respeito à questão, eu acho o seguinte, essa casa é uma casa do povo e eu acho que a gente trabalha, na medida que representamos o povo, com pressão, com opinião e elas são válidas e todas têm que ser ouvidas, têm que ser levadas em conta, sem problema. Nesse projeto que está sendo votado agora, na visão de vocês, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos? Bom, antes de responder a pergunta, é preciso dizer o seguinte, a cada momento são apresentadas novas emendas aglutinativas ao texto. E essas emendas, elas podem a todo momento mudar o texto. Portanto, esse é um dos problemas dessa votação. Como ela envolve uma série de dispositivos sobre uma série de fatos ligados ao mundo do trabalho, se você perguntar o que vai ser votado pode melhorar ou piorar, tem emendas aglutinativas que podem corrigir problemas sérios do texto e tem outras que podem piorar muito o texto. Há algumas medidas que podem, por exemplo, colocar limites no texto. Tem uma emenda especial de minha autoria, que deve ser votada na semana que vem, que estabelece que essas regras do projeto se aplicam somente a atividades meio, ou seja, proíbe terceirizações para atividades fim. O hospital ele não pode terceirizar o atendimento médico, a escola não pode terceirizar o trabalho do professor, a companhia aérea não pode contratar pilotos terceirizados, quer dizer, a atividade fim não pode ser terceirizada, ela segue a lógica da súmula do TST, ela estabelece uma definição do que é atividade fim, para deixar isso mais claro, isso vai depender também de regulamentação posterior, porque você não tem como, em todas as atividades econômicas, antecipar o que é atividade fim ou meio, mas coloca um limite, aí faz o que o deputado Jungmann falou, que é garantir alguns direitos para os já terceirizados e impedir que o projeto sirva para o liberou geral, que é o que o grande capital quer. Agora, a questão da atividade fim é um dos grandes temas desse projeto, né? O que é a atividade fim e se essa atividade fim deve ou não ser terceirizada? A primeira coisa que eu vejo positivo nesse projeto é que ele regulamenta, tá certo, aquilo que não era regulamentado. Porque o pior dos mundos é exatamente a exploração do trabalhador sem regra. Então, nesse sentido, dizer, bom, eu vou estender direitos a esse pessoal, é positivo, não resta a menor sombra de dúvida. E algumas coisas, eu acho, são elas garantidas, né? Cito o fato, por exemplo, de que a empresa contratante tem que ter um fundo de 4%. Cito o fato, já agora no texto, que eu espero continue valendo, que a empresa contratante ela seja solidária no que diz respeito às responsabilidades trabalhistas e previdenciárias, por exemplo, tá certo? Então isso são efetivamente alguns avanços. E você tem que procurar assegurar uma efetiva fiscalização e um controle sobre o cumprimento das regras, que são as regras, digamos assim, trabalhistas e previdenciárias. Porque é bom lembrar que, pela regra nossa atual, o terceirizado está na CLT, tá certo? O problema, evidentemente, são as malandragens que se tentou fazer para burlar isso, tá certo? Não tem a menor sombra de dúvida. Agora, queria dizer uma coisa. Eu acredito, Molon, que a gente criando uma plataforma mínima aceitável, tá certo? Decente para esse processo,
será uma base para que milhões de pessoas, tá certo? Elas comecem a reivindicar, porque hoje um dos problemas que nós temos é quem está nesse setor terceirizado, que é o setor, para mim, de exploração selvagem, digamos assim, que você tem, ele não tem voz, ele não se constituiu, em grande medida, esses trabalhadores, em sujeitos políticos. Enquanto quem está dentro, por exemplo, da CLT tem voz, tem corporações, tá certo? Que fazem a sua defesa. E a minha expectativa é que, a partir dessa plataforma, que é inicial, que se a gente conseguir chegar lá, milhões de pessoas se constituam enquanto sujeitos coletivos, sujeitos políticos, e vão reivindicar, e vão fazer a luta e a trajetória histórica dos trabalhadores, tá certo? Da esquerda, que é de ampliar os seus direitos. Eu agradeço o deputado Alessandro Molon, deputado Raul Jungmann, obrigado pela presença de vocês. E eu agradeço a audiência também nesta nova edição do Conversa de Fato. Obrigado, um abraço e até a próxima.